Eu tenho dito ao longo do tempo aqui que a concentração de bancos comerciais, a concentração do dinheiro no Brasil, concentração, claro, leia-se a concentração financeira de dinheiro no Brasil, no sistema bancário, é danosa. Nós temos no Brasil 5 bancos que dominam o país, tem mais de 94% do mercado. São os bancos públicos. Banco do Brasil, que tem o suporte no financiamento do agronegócio, que é o seu carro-chefe, mas tem também um suporte interessante junto à operação, às folhas de pagamento do funcionalismo público. E a Caixa Econômica Federal, que é outro banco público, que tem os programas sociais do país, e neles ela deposita muitas das suas operações, como empréstimos, enfim, e o financiamento habitacional. Esses dois bancos públicos têm essas funções bem definidas. Na linha privada, aí começa a encrenca. O Brasil está nas mãos do Bradesco, do Itaú e do Santander. É verdade. 3 grandes bancos poderosíssimos, verdadeiros impérios econômicos que têm uma influência e um poder em Brasília muito acima da média. A tal Febraban, essa que é dominada por eles, faz o que esses 3 bancos determinam, porque o mercado bancário privado é praticamente deles. Exceção de alguns bancos regionais, caso do nosso Banrisul aqui, alguns outros bancos pelo país, mas o mercado é deles. Pois bem, esses bancos estão incomodados com os investimentos em criptomoedas e parece que estão decididos a encaminhar às autoridades todas as informações que envolvem valores vultuosos em criptomoedas. No caso, por exemplo, 1 bilhão e 200 milhões de reais, que eram as operações da Indil de Novo Hamburgo. Esses bancos são absolutamente contrários a essa operação, porque eles vivem da miséria que pagam de investimento e do absurdo que cobram de juros no empréstimo. Ou seja, captam a troco de banana e vendem a peso de ouro. É assim que se faz os bilhões de lucros dos bancos privados no Brasil, ano após ano, governo após governo. A operação em criptomoedas, ela paga um volume menor de impostos, ela tem uma certa invisibilidade e, por conta disso, somente o que circula nos bancos comerciais se torna visível. Bom, surpreendentemente, o promotor, Dr. Celso Tres, promotor da Justiça Federal, promotor do Ministério Público Federal de Novo Hamburgo, decidiu investigar a Indil. O promotor pediu à Justiça o bloqueio dos bens, do patrimônio e a prisão, o que foi concedido liminarmente pelo juiz. O que resta aí, na minha opinião, é um desconhecimento tanto da Justiça quanto do Ministério Público sobre o financiamento e o mecanismo de operação de criptomoedas, que envolve um planeta inteiro. É uma moeda virtual e que tem uma operação totalmente diferenciada. Bom, a denúncia de que era uma pirâmide já se esvaziou. Não é uma pirâmide. Depois de muito questionado, hoje o Dr. Celso Tres encaminhou uma nota que as pessoas estavam cobrando dele, pedindo a ele que passasse informações sobre o caso. Eu tenho a nota aqui, espero não ter perdido a nota, porque estava comigo e está aqui a nota. E eu vou ler a nota para você somente no que é interessante. E no que diz respeito à operação do Ministério Público Federal. Para vocês terem uma ideia, digamos assim, do desencontro dessa operação com a realidade. Porque são milhares, dezenas de milhares de investidores que estavam, alguns recebendo mensalmente pela sua opção, e de uma hora para outra pararam de receber. Gente que estava juntando dinheiro para uma cirurgia. Um casal entrou em contato comigo, a moça precisa de uma cirurgia urgente, o dinheiro está preso, ela não pode fazer cirurgia. Eu tenho sido procurado diariamente por dezenas de pessoas me relatando casos assombrosos. Peço cópias de documentos para provar o que eles dizem e eles me mandam. Não existe nenhum tipo de segredo. Ninguém reclamou da Indil que ela não pagou. Diz o promotor Dr. Celso Tres. Em atenção às informações e aos pedidos dos interessados, ele informa que a instrução, o inquérito no âmbito da Procuradoria do município de Novo Hamburgo, com o fim de buscar reparação a fraudes da Indil. Fraudes, essa é a expressão do promotor. Ele continua.
Eventual ação civil pública será ajuizada contra a Indil e os diversos bancos que mantiveram contas onde perpetrada a delinquência financeira. Até aí, retórica. O objetivo da ação será o ressarcimento dos investidores. Porém, já é sabido que a Indil não tem patrimônio para assegurar o prejuízo causado. Bom, aí começa o problema. Nenhum banco brasileiro aguenta uma corrida. Se você diz que o banco brasileiro vai quebrar, se disser que o Bradesco vai quebrar, amanhã não tem dinheiro para todo mundo. Nenhum banco, Bradesco, Itaú, Santander, nenhum banco aguenta uma corrida no Brasil. Porque os depósitos, a liquidez dos depósitos, ela é parte de um cálculo atuarial. Muito bem. Vamos avançar. A denúncia do respectivo processo penal, que visa a condenação dos acusados à prisão pelos crimes, apuração do inquérito policial número tal, lá, que tramita na 7ª Vara Federal Criminal de Porto Alegre. Nesse procedimento, em tramitação na capital, por ordem do juiz, foram sequestrados os bens patrimoniais da Indil, dinheiro, imóveis, veículos, objetos de valor. O juiz da 7ª Vara Federal é o competente para apreciar quaisquer pedidos relativos ao cumprimento de medidas cautelares determinadas. Até aqui só expressões jurídicas que não levam a lugar nenhum. Aí vem os números. Diz o Dr. Celso Tres, a Indil arrecadou cerca de 1 bilhão e 200 milhões de aplicadores. Para restituir tão somente o valor depositado pelos mais de 23 mil investidores, sem os fabulosos juros prometidos, seriam necessários cerca de 450 milhões. Os valores arrecadados pela Justiça Federal somam uma pequena fração desse gigantesco passivo. Nunca houve qualquer investimento, e aí vem o tópico da questão, e é o que precisa ser discutido. O Dr. Celso Tres disse que os valores arrecadados pela Justiça Federal somam apenas uma pequena fração desse gigantesco passivo, que seria os 450 milhões que a Indil deveria ter em caixa para indenizar. Só que ele se contradiz, porque ele disse em cima que a Indil teria arrecadado 1 bilhão e 200 milhões. Bom, ele alega que seriam necessários 450 milhões para o pagamento a curto prazo. Os valores arrecadados pela Justiça, diz ele, são uma pequena fração. E aí vem o que da questão, e é onde o Dr. Celso Tres sobrepõe a grave acusação que sofre a Indil. Nunca houve qualquer investimento da Indil em moeda virtual. De agosto a dezembro, o Bitcoin chegou a ter uma brutal desvalorização de quase 50%. Investimentos da Indil foram apenas no mercado financeiro convencional, com rendimento em menos de 1% ao mês, quando prometia pagar juros somados aos dos investidores, mais comissão, agenciadores, enfim, que daria acima de 20%. Então, continua o Dr. Celso Tres. Desde janeiro de 2018, de forma ampla, através dos meios de comunicação, rádio, jornal, televisão, internet, o Ministério Público Federal vinha alertando sobre o caráter fraudulento da atuação da Indil. Infelizmente, foi ignorado pelas agora vítimas reclamantes. Diz ele, eventuais providências jurídicas devem ser adotadas pelos indivíduos, para cobrar na justiça, enfim, e diz ainda que, dando a entender que não vai responder mais pergunta nenhuma, porque, considerando a Constituição Federal, o artigo 128, inciso 5º, parágrafo 1º, proíbe membros do Ministério Público o exercício da advocacia. Nessa se inclui a atividade de consultoria jurídica. Ou seja, o doutor Celso Tres encerrou o assunto, não vai dar mais explicações. Então, o que eu quero dizer? Cabe agora a Indil provar que tinha investimento sim em criptomoeda, porque a acusação que está aqui se baseia exclusivamente em uma, entre aspas, hipotética mentira, que seria a Indil nunca investiu em criptomoedas, investia exclusivamente no mercado financeiro convencional a juros de 1%, que são os juros pagos hoje. Então, essa é a discussão. Eu faço questão de colocar também a posição do Dr. Celso Tres, porque ele se dispôs a responder aos investidores que querem o seu dinheiro de volta. A alegação é de que tem dinheiro, mas o Dr. Celso Tres diz que não. O dinheiro que foi bloqueado é apenas uma pequena parte do que a Indil teria que responder a curto e médio prazo aos seus investidores. Então, Magda,
O juiz, o titular da 7ª Vara Federal, é que vai ter que decidir isso a partir de provas. Eu não estou conseguindo falar com os advogados da Endil, os advogados da Endil não querem conversar, porque estão discutindo, né? Isso é uma coisa para ser discutida, enfim. Mas a discussão é essa: a Endil investir em criptomoeda ou não? O dinheiro apreendido paga os investidores ou não?